Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um caso de limite, tá? A gente vai chamar o quarto caso limite tendendo ao infinito, tá? Então, os casos anteriores, a gente estava sempre com um limite tendendo a um determinado número. E agora nós vamos estudar aqui um primeiro caso de limite tendendo ao infinito, tá? Bom, então, para estudar esse limite tendendo ao infinito, eu vou pegar aqui uma situação que eu tenho x tendendo a infinito, e eu vou pegar uma função aqui, 1 sobre x, tá? E vou pegar aqui embaixo a mesma função, que é 1 sobre x, mas eu vou fazer o x tender a menos infinito, tá? Então, eu tenho aqui essas duas funções, a mesma função, só que uma hora tendendo a infinito e outra tendendo a menos infinito, tá? Bom, o que que acontece com essa função aqui tendendo a infinito, tá? Então, se eu fizesse lá a planilha no Excel, que a gente já fez nos outros casos de x e limite, repare o seguinte, o x tende a infinito, né? Eu vou crescer esse x. Então, vamos supor que eu trocasse o x inicialmente por 1 aqui na função. 1 dividido por 1 daria 1, tá? Depois, eu aumento, já que meu x tende a infinito, eu vou aumentar meu x para 10. Então, eu ficaria trocando aqui 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 1/10. Vai dar 0,1, tá? Depois, eu aumentaria meu x para 1, já que ele tende a infinito. Aqui eu teria 1 dividido por 100, 1 centésimo, 0,01. Depois, eu mudaria meu x para 1000. Aí 1 dividido por 1000, 1 milésimo, 0,001, tá? E aí eu já conseguiria analisar aqui o que está acontecendo com a minha função quando eu vou fazendo o meu x tender a infinito, ó, aumentando o meu x. A minha função ela vai se aproximando, vai cada vez diminuindo, 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 ela vai tendendo a zero, tá? Então eu falo aqui, ó, essa minha função ela vai tender a zero. Bom, o que acontece com a de baixo se tender a menos infinito? Tender a menos infinito, bem parecido. Eu trocaria o x por menos 1, eu teria 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Depois, x tende a menos infinito, eu pegaria menos 10. 1 dividido por menos 10, menos 0,1. Depois, x menos 100, 1 dividido por menos 100, menos 0,01. Menos 1000, menos 0,01. Então, o que que aconteceria com a minha função? Ela também vai tendendo ao zero, só que ela vai tendendo aqui pelo lado esquerdo, mas ela tende ao zero. Então, a gente fala que a função tende a zero, tá? Então, ambos os casos aqui, eu estou com a função tendendo a zero. Eu até tenho uma síntese aqui, deixa eu tirar um print, ó, tá? Do que a gente vai definir aqui. Então, eu venho aqui e defino o seguinte, ó. Vou colar aqui e vou dizer o seguinte aqui como definição. Ó. Para funções formadas por polinômios no numerador e denominador, tá? Então, quando eu tiver um polinômio no numerador e no denominador, separadamente, eu não estou falando que é uma função polinomial. Em cima eu tenho um polinômio, um termo de grau zero, e aqui um de grau 1, cujo x tende a mais ou menos infinito, não importa, tá? Se ele está tendendo a mais ou menos infinito, e a variável estiver barra sobrar no denominador, tá? Eu estou falando aqui, se ela estiver ou sobrar, depois eu vou mostrar a situação de sobrar. Então, se essa variável estiver no denominador, o limite será sempre zero, tá? A lógica da divisão, eu estou com um número e eu estou com um x no denominador. Se eu for aumentando o meu divisor, eu posso ter lá os 400 milhões, né? Ou 100 milhões para dividir. É muito dinheiro. Mas se eu for dividindo para 2, é 50, para 20, para 200, para 2.000, para 2 milhões, ele vai diminuindo, né? E se eu dividir para 2 bilhões, vai ser cada vez menos, tá? Então, se eu vou aumentando o divisor, o meu,
quociente, o resultado da divisão vai diminuindo. Então, ele vai tendendo a zero, tá? Então, isso aqui é uma primeira definição que a gente traz, ó. Se o limite tende ao infinito, eu tenho função polinomial. Infinito aqui, positivo ou negativo. E a minha variável estiver o barra sobrar no denominador, na parte de baixo, o limite será sempre zero, tá? Aí a gente fala assim, aí o caso ao contrário, né? E se eu tiver, vou colocar aqui, limite x tendendo a infinito, mas se eu tiver com uma variável na parte de cima, no numerador. Então, vou colocar x sobre 10, e aqui vou montar a mesma função, x tendendo a menos infinito, e a variável também na parte de cima, tá? Se eu fizer lá o Excel que a gente tem feito, né? Aqui eu estou fazendo manualmente, então o que que aconteceria, ó? Se o meu x, vamos estudar na de cima, se o meu x for 1, eu trocar por 1 dividido por 10, dá um décimo, 0,1. Se eu aumentar meu x para 10, já que o x tende a infinito, ele vai aumentar. 10 dividido por 10 dá 1. Se eu aumentar meu x para 100, 100 dividido por 10 dá 10. Se eu aumentar meu x para 1000, 1000 dividido por 10 vai dar 100. Então, qual a análise que eu faço? Se eu vou aumentando x aqui, o resultado da divisão vai aumentando. Então, se meu x tende a infinito, o comportamento da função ela também tende a infinito, tá? Positivo aqui no caso. Bom, e se eu pegar a mesma função e entender a menos infinito? Então, menos 1 dividido por 10, menos 0,1. Depois, menos 10 dividido por 10, menos 1. Aí, menos 100 dividido por 10, menos 10. Menos 1000 dividido por 10, menos 100, tá? Então, conforme eu vou tendendo x a menos infinito, o meu resultado também vai para menos infinito, tá? Então, o cara fala assim, então se tende a mais, vai para mais, se tende a menos, vai para menos? Não, tá? Porque se, por exemplo, aqui embaixo fosse menos 10, ó, esse menos dividido por menos, aqui daria mais. Então, ele já inverteria, aqui já estaria indo para mais infinito. E aqui o contrário, estaria indo para menos, tá? Então, a gente diz que nesses limites aqui, ó, que tende a mais infinito ou menos infinito, que a variável estiver na parte de cima, o nosso limite vai dar infinito, só que eu vou precisar permutar, parecido com o caso anterior, no terceiro caso. Eu vou ter que permutar os sinais aqui para determinar se é infinito, tá? Eu tenho uma síntese aqui, ó. Vou tirar um print para a gente colocar ali e definir o que a gente fez ali quase agora. Então, eu vou ter aqui, ó, ele fala assim, para funções formadas por polinômios no numerador e denominador, cujo x tende a mais ou menos infinito, ó, tende a mais ou menos infinito, e a variável estiver barra sobrar no numerador, agora na parte de cima, ó, o limite será sempre infinito, sendo necessário fazer a permutação, o jogo de sinais, para determinar se o limite, tá? Coloquei limite entre aspas porque é comportamento, limite propriamente é número, mas o comportamento será mais ou menos infinito, tá? Então, quando a variável estiver ou sobrar em cima, sempre vai dar infinito. E eu vou permutar para determinar se dá mais ou menos, porque aí vai depender de uma série de coisas, tá? Por exemplo, aqui, ó, se esse meu expoente daqui ele for par, eu vou pegar o negativo aqui, menos 1 ao quadrado vai dar 1 por 10, vai dar mais 0,1. Aí o menos 10 ao quadrado vai dar 100, 100 por 10 vai dar, aqui, 100 por 10 vai dar 10, vai dar mais 10, né? Porque o negativo aqui ao quadrado. Esse negativo ao quadrado vai dar mais 10.000, dividido por 10, vai dar mais 1.000. Tá? Se eu elevar ao quadrado. Então, na verdade, é o que ele está falando. Se a variável estiver ou sobrar no numerador na parte de cima,
o limite será infinito. Eu vou permutar aqui para determinar se é mais ou menos. Aí vai depender do expoente, vai depender muitas vezes do coeficiente que está aqui na frente e vai depender do coeficiente que está aqui embaixo, tá? Então, a gente tem essa síntese. Variável, sobrou variável na parte de baixo. Ó, no denominador, o limite será sempre zero. Sobrou variável na parte de cima, ou tem variável na parte de cima, no numerador. O limite será sempre infinito, mais ou menos, tá? Então, a gente faz essa síntese e, geralmente, eu trago para os alunos o seguinte, ó, me determina aí qual é o limite de x ao cubo mais x ao quadrado quando x tende a menos infinito, tá? Então, algumas vezes eu coloco isso na sala e falo assim, determinem aí para mim o que dá o sinal disso aqui, tá? E algumas vezes os alunos acertam, algumas vezes alguns alunos já falaram para mim, não é novidade, que isso aqui dá zero. Aí eu pergunto para o aluno assim, falo, por que que você chegou à conclusão que dá zero? Então, alguns já me falaram, quando eu pegar o menos infinito aqui e elevar ao cubo, ele vai dar menos infinito, certo, professor? Eu falo certo. E quando eu colocar o menos infinito aqui ao quadrado, como expoente é par, ele vai dar mais infinito, certo? Eu falo certo. E aí o aluno fala assim, ao menos infinito, cancela o mais infinito, dá zero, tá? Mentira, isso está errado, tá? Não vai dar zero. Mas eu fico já feliz quando o aluno já tem essa percepção, que o menos infinito ao cubo dá menos infinito e menos infinito ao quadrado dá mais infinito. O único erro é que eu não sei o tamanho desses infinitos, então eu não posso cancelar menos infinito com mais infinito, tá? Aí, para o que a gente parte? A gente parte para fazer a tabela do Excel. Então, a gente fala assim, vamos supor que eu pegue um x igual a menos 1. Troco aqui. Quanto que é menos 1 ao cubo? O aluno fala, menos 1. Mais, quanto que é menos 1 ao quadrado? É 1 positivo, porque o expoente é par. Menos 1 mais 1 dá zero. Aí o outro dia o aluno falou, não falei que dava zero? Não, mas não acontece isso. Se eu pegar o menos 10 e trocar aqui, já que ela tende a menos infinito, menos 10 ao cubo, menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, vai dar menos 1.000. Mais menos 10 elevado ao quadrado, expoente par, vai dar mais 100. E aí, menos 1.000 mais 100 dá menos 900. Ó. Aí o aluno fala assim, vou pegar o menos 100. Quanto que é menos 100 ao cubo? Menos 100 vezes menos 100 vezes menos 100 vai dar menos 1 milhão. Tá? 2, 4, 6 zeros. E menos 100 ao quadrado vai dar mais 10.000. Ó. 2 zeros mais 2. E aí, menos 1 milhão mais 10.000, menos 990.000, tá? Então, quando a gente troca o x por valores, a gente tem uma percepção que esse cara que tem o expoente maior, ele prevalece, né? Um expoente maior, ele vai prevalecer para determinar o sinal do que está acontecendo com essa função, tá? Então, tem até um livro do Paulo Boulos, que tinha na biblioteca da FATEC, que falava o seguinte, ó, ele colocava, toda vez que eu for determinar o limite de uma função polinomial, é suficiente que eu pegue apenas o termo de maior grau para determinar o que acontece. Então, o cara que tinha acertado aqui que menos infinito ao cubo dá menos infinito, já é razoável, porque ele vai conseguir acertar isso aqui, tá? Mas e esse expoente aqui de grau menor? Ele se torna, a gente fala, desprezível em relação ao expoente 3, tá? E aí, no livro do Paulo Boulos, ele até fazia o seguinte, fala assim, ó, fatora essa expressão, reescreve essa expressão que você tem, só que ao invés de colocar o termo que tem o menor grau em evidência, que a gente está habituado, a gente faz lá x ao quadrado vezes o que dá x ao cubo? X.
x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E x ao quadrado vezes o quê que dá x quadrado? 1. A gente está acostumado a fatorar colocando o termo que tem o menor grau em evidência. No livro do Paulo Boulos, ele falava assim, ó, fatora, mas fatora diferente. Coloca o termo que tem o maior grau em evidência. Então, eu pegaria o x ao cubo, escreveria x ao cubo vezes o que dá o primeiro termo? Vezes 1, né? X ao cubo vezes 1 dá x ao cubo. Mais x ao cubo vezes o que dá x quadrado? Aí ele fala assim, 1 sobre x, ou x elevado a menos 1, tá? 1 sobre x. Então, eu poderia pegar essa expressão e fatorá-la, colocando o termo que tem o maior grau em evidência. E aí, quando eu fizesse o x tender a menos infinito, o que aconteceria? Nesta parte aqui, fatorada, como a variável está embaixo, a gente fala, ó, isso aqui tende a zero. Ele tende a ser pequeno, a ser desprezível em relação a esse. Então, isso zeraria e x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo, tá? Então, isso aqui seria uma forma de eu mostrar que eu trabalho apenas com um termo que tem o maior grau, tá? Ele comanda a minha função. Então, toda vez que a gente for resolver esse tipo de limite, o livro, o algoritmo, ele diz, é suficiente que eu pegue apenas o termo que tem o maior grau, tá? E aí, eu trago aqui mais um exemplo para a gente compreender esse caso como um todo. Então, se eu vier aqui escrever uma função, ó, menos 7x à quinta, mais 6x à terceira, menos 12x, sobre menos 2x ao quadrado, mais 7x, mais 1.326.748. E aí, quando eu ponho esse valor, o aluno fala, nossa senhora, né? Ele se assusta. Ah, o que acontece com essa função quando x tende a menos infinito, tá? Bom, como que a gente vai determinar o comportamento dessa função? Simplesmente, nós vamos falar assim, ó, do polinômio de cima, para determinar o que acontece aqui, é suficiente que eu pegue apenas o termo que tem o maior grau, tá? O menos 7x à quinta. Ah, professor, mas e o resto? O algoritmo fala, despreza. Porque se eu colocar o x à quinta em evidência, na hora de fatorar, vai ficar x à quinta vezes menos 7 dá o primeiro, mais x à quinta vezes 6 sobre x ao quadrado, tá? Porque aí eu vou multiplicar 6x à quinta. Corta com 2 de baixo, vai sobrar 3, tá? Então, vai sobrar, se eu colocar o termo que tem o maior grau em evidência, os que têm menores graus, vai sobrar a variável embaixo, vai zerar. Por isso que a gente pega o maior. Então, eu pego o maior de cima e pego o maior de baixo, ó, o termo de grau 2. E o resto? O resto a gente despreza, o algoritmo. Então, eu pego o maior de cima, o maior de baixo. Depois que eu pegar o maior de cima e o maior de baixo, eu vou falar, ó, tem x em cima e tem x embaixo. Aí eu pergunto para o aluno, se tem x em cima e embaixo, aonde vai sobrar x? Os alunos, sem maiores problemas, falam, vai sobrar em cima, porque tem mais. Então, vai sobrar menos 7x ao cubo, sobram 3 em cima, e embaixo sobra o menos 2, tá? E aí, depois que o aluno fez isso, aí ele vai determinar o que acontece com a função, tá? Eu vou analisar, ó, eu vou falar que sobrou, eu falava, se estiver ou sobrar, sobrou variável na parte de cima. Quando sobra variável na parte de cima, o limite é infinito. Eu preciso determinar se é mais ou menos permutando. Então, eu imagino que eu vou pegar aqui, ó, um número negativo. Esse número negativo que eu pegar aqui, seja ele qual for, menos 1, menos 10, menos 100, menos 1.000.000, esse negativo aqui, quando eu elevar ele ao cubo, ele vai continuar negativo. Menos ao cubo, expoente ímpar, vai dar menos. Esse resultado menos vezes esse coeficiente que é menos, vai dar mais. E esse resultado mais dividido pelo menos de baixo vai dar menos, tá?
Então, nesta função, eu teria que o comportamento dessa função, essa função vai para menos infinito, tá? Reparem que, para eu resolver essa função, ela foi mais conceitual do que propriamente fazer conta. Peguei maior de cima, maior de baixo, fiz a simplificação comparando que eu tinha x embaixo e em cima, e vi aonde ia sobrar x. Sobrou em cima, dá infinito. E aí eu faço a permutação aqui e determino o sinal, tá? Só para a gente fechar, ó, se eu pegar a função como um todo, porque alguém pode desconfiar e falar assim, ah, mas ele está jogando um monte de coisa fora da função. Então, se eu pegar a função como um todo, ó, e vou fazer isso, porque eu tenho condições de pegar ela como um todo, no Excel eu consigo fazer isso, ó, eu venho aqui e crio a fórmula. Ó. Então, eu vou pôr igual menos 7 vezes x, que é o E3 à quinta, mais 6 vezes o E3 ao cubo, menos 12 vezes o E3. Ó. A parte de cima está aqui. Fecho num parênteses, porque eu quero a parte de cima dividido pelo de baixo. Ó. Menos 2 vezes o E3 ao quadrado, mais 7 vezes o E3, e mais o 1.326.748. Então, aqui, eu estou pegando minha função todinha, sem desprezar nada, porque eu tenho essa facilidade do Excel. Colo a fórmula e vou fazer o x tender a menos infinito. Então, vou jogar menos 1, depois eu vou jogar menos 10, depois eu vou jogar menos 100, depois eu vou jogar menos 1.000, tá? Reparem que ela começou aqui com um valor negativo, tá? Deixa eu só atualizar aqui, vou aumentar o número de casas. Ela começou com um número positivo, positivo e positivo, e ela pulou para negativo, ó, menos 10.000. Ó. Aqui ele é negativo, tá? 12 casas aqui, ó. Vou só alterar aqui, ó. Vou alterar aqui, ó. Aumentar o número de casas decimais, e ele vai aparecer aqui, eu espero, ó, menos, tá? Então, ele é um número negativo. Ou seja, pelo Excel, eu vou comprovar aqui, ó, que a minha função está indo para menos infinito. Ela até começa aqui com positivo, mas depois, conforme eu fiz o x tender a menos infinito, ó, ela passou para um negativo. Aqui, ó, seriam milhões, menos 10 bilhões. Aqui seriam milhões, bilhões, trilhões, tá? Menos 3 trilhões. Então, ela está indo para menos infinito. E o importante aqui, o importante é que eu não desprezei nada da função. Pelo Excel, eu peguei ela como um todo. Mas, na hora de resolver, eu posso simplesmente utilizar o algoritmo do Boulos que ele fala. É suficiente que você pegue apenas o termo que tem o maior grau para determinar o que acontece com a função. Eu peguei apenas o x ao cubo, porque a expoente maior ele vai prevalecer em relação aos expoentes menores, ok? Então, o quarto caso é essa situação, e a gente vai estar fazendo mais exercícios aí para explorar, mas como um todo, a ideia desse cálculo, a ideia do cálculo desse limite é essa. E ficou na dúvida? Escreve a função toda no Excel e faz lá a tendência para você observar o comportamento da função, tá? Nunca esqueça que, putz, eu posso usar o Excel. Nós vamos estudar aí, nos próximos casos, os limites fundamentais, e o Excel vai continuar prevalecendo para trazer para a gente resultados. E aí, depois, a gente vai usando artifícios
e algumas formas aí para a gente determinar o que acontece, tá? Então, o Excel determinou que ia para menos infinito, a gente determinou que ia para menos infinito aqui, ó, um algoritmo, tá? A gente pegou os termos aqui que tinham os maiores graus, ok? Então, esse é mais um caso aí. Brevemente estarei mandando mais os outros casos aí de limite fundamentais. Um grande abraço e até a próxima.